E não foi um medo de atemorizar, desesperar, um medo de paralisar, mas foi o medo de provocar uma reação. Qual foi a reação de Josafá? Ele apregoou um jejum, ele apregoou uma consagração, ele chamou todo o povo para buscar o Senhor. Então, muito antes do texto que se segue, que vai nos contar que no meio da congregação havia um levita, né, Jaziel, e a sua descendência, ou a sua árvore genealógica, era uma árvore de levitas. E ele foi levantado para trazer uma palavra profética para o povo. Então, muito antes desta palavra que vem através da música, que vem através da fala, existe um líder que se humilha. Existe um líder que reconhece suas limitações. Existe um líder que olha para as batalhas e diz: Deus, eu estou com medo. Mas existe um líder que não se paralisa em relação ao medo. Ele vai buscar em Deus a resposta. Ele vai buscar em Deus o socorro. E esse mesmo líder começa a evocar as promessas que foram feitas. E agora, nesse versículo 12, ele encerra a sua oração, ele encerra o seu clamor dizendo: Deus, não vais tu julgar esses que vêm contra a tua igreja, esses que vêm contra o teu povo? Eu, Deus, como líder, reconheço que nada posso fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Os nossos olhos, enquanto líderes de excelência, líderes que entendem que há um poder invencível no altar da adoração, são líderes que reconhecem as suas limitações, buscam em Deus a resposta e continuam focados nele e não nos problemas. E não nos ataques que vêm. E aí, um levita foi levantado por Deus para profetizar ao povo. E sabe o que ele profetizou? Ele foi e disse: ei, nessa peleja vocês não têm que pelejar. Parai. Fiquem em pé, ou seja, tomem uma posição e vejam o livramento que eu vou dar a vocês. Sabe o que eu entendo? Que palavra, liderança e musicalidade, adoração, caminham juntos para a vitória. O problema é que quando nós não encontramos homens e mulheres com perfil de levita, com perfil de estarem ali no lugar certo, na hora certa, para serem usados por Deus. Porque eu entendo que Jaziel estava no momento certo, na hora certa, para ser usado por Deus, para trazer uma palavra de vitória ao povo. Então havia um líder, o rei Josafá, e havia um levita. E aí, quando nós vemos as funções essenciais de um líder de adoração, de um líder como levita, como aquele que vai conduzir o povo à adoração ao rei, à adoração ao Senhor dos Senhores, nós vemos que esse líder, ele precisa ser um guia espiritual. Eu olho para Jaziel e eu percebo nele alguém que não estava distraído na hora do culto. Não era alguém que terminou de tocar e saiu do templo para conversar do lado de fora. Eu não sei se isso acontece na sua igreja. Está na hora de nós, enquanto líderes, trazermos para perto os nossos liderados que cuidam da adoração da igreja, para que ela seja eficaz, para que ela seja libertadora, para que na adoração haja cura, haja respostas, para que na adoração o Senhor se manifeste de forma sobrenatural. Mas enquanto
nós não nos preocuparmos naqueles que estão à frente da musicalidade da nossa igreja, nós padeceremos. E nós não ouviremos Deus bradar na terra através da musicalidade. Precisamos, então, olhar para os nossos liderados, se eles não são guia espiritual, ou seja, se eles não estão preparados para promover uma apresentação musical com a intenção de facilitar o movimento, a transição daquele que quer trazer revelação à igreja. Ei, traga para o teu lado, porque esse levita precisa ser preparado. Ele precisa ter um filtro teológico, ou seja, ele precisa, de fato, ter no seu coração esta linhagem de alguém que se preocupa com a teologia que se canta. As músicas que muitas das vezes nós, por distração, cantamos, na sua composição estão completamente distantes da teologia divina. Elas estão carregadas de uma antropologia, de algo de antropocêntrico, de algo voltado para o eu, para atender às necessidades, às minhas necessidades. Ah, como eu preciso de um Deus que venha ao meu favor, como eu preciso de um Deus que abra as portas, como eu preciso de um Deus que fale a mim. Vocês perceberam como nós iniciamos a nossa palestra? Te louvamos, ó Senhor, glória e majestade estão diante de ti. A adoração, ela é cristocêntrica. Ela precisa ser voltada para Ele. Mas por que nós permitimos que no nosso arraial as músicas estão perdendo a teologia? É porque nós não estamos cuidando dos nossos liderados. Me desculpem. Porque o líder invencível, que sou eu e você, e que procuramos ficar no altar da adoração, não somos nós que guiamos a igreja nesse momento, nessa catarse espiritual da musicalidade. É alguém que colocamos. E às vezes damos liberdade demais. Eu me lembro que em algumas vezes que fui convidado para ministrar em algumas igrejas, eu fiquei estupefato, porque fui convidado a ir ao gabinete, sentar com o líder da igreja, e eu costumo chegar pelo menos com 30 minutos antes do culto começar, porque já que eu lido com música, já que eu lido com a palavra, eu preciso saber como é o ambiente, eu preciso preparar os instrumentos, e aí eu vou para o gabinete. E aí dá 7 horas. O culto começa e eu estou esperando o pastor me conduzir para adorar a Deus lá dentro do templo. Não, ele ficou... Não, pode deixar que os meninos vão abrir o culto lá, vão começar o culto. E eu lá no gabinete falando, meu Deus, eu quero adorar. Aí eu fiquei pensando, será que esse pastor está preocupado com a adoração ou ele está preocupado com outra coisa? Porque muitas das vezes, é uma verdade, a igreja acaba sendo um reflexo do seu líder, do seu pastor. E aí eu, quando ia então ministrar, eu percebia aquela nuvem, aquele peso. E aí eu pegava o violão para pelo menos tirar a nuvem, tirar o peso e vamos pregar. Nós precisamos estar preocupados com os nossos condutores, com os nossos guias que conduzem a adoração em nossas igrejas. Ele precisa ser um exemplo de entrega. A gente precisa olhar para o nosso ministro de louvor, para os nossos músicos e ver se ele tem coração de servo. Se ele entrega mesmo aquilo que promete, ou se é apenas um discurso vazio. Ele precisa ser, como função essencial, ele precisa ter foco centralizado. A adoração é direcionada de forma exclusiva para quem? A Deus.
reconhecendo a soberania divina dele e colocando os talentos e dons a serviço do propósito espiritual e não ao contrário. E não ao contrário. Ele precisa ter uma influência transformadora. As pessoas precisam olhar os nossos músicos no altar e desejar ser igual a eles, mas para ser igual a eles precisa saber como é o seu dia a dia. Se eles de fato são homens e mulheres que estão dispostos a serem exemplos dos fiéis. E quando eu entro em alguma igreja e vejo a falta de... papai. A falta de temor, a falta de reverência na leitura da palavra, na oração, ou até mesmo no testemunho de um irmão ou irmã, e eu vejo aquela irreverência no altar, muitas das vezes aquilo me entristece tanto. Porque eles esquecem que estão sendo observados o tempo todo. Felizmente ou infelizmente, pastora, nós que ficamos no altar, nós somos observados do início ao fim do culto. E aí, quando temos a banda no altar, e se essa banda não está com espírito de serviço, com espírito de entrega, eles vão distrair o povo. Vão distrair, e a influência vai ser essa: o povo vai olhar para o altar e vai querer ser igual na irreverência, na ausência de espiritualidade. Esse líder precisa facilitar o ambiente. Veja, irmãos, essa apostila foi preparada para grupos de louvor. E olha o que Deus está fazendo nesta noite. Está falando para nós que temos aqueles que lideramos. E a gente precisa agora fechar os olhos e pensar, bom, de fato, os meus liderados estão precisando de um choque de ordem. Estão precisando ser, de fato, liderados, porque eles estão muito soltos. E como fazer isso, se não for através do amor? Porque você precisa ter sensibilidade. Hoje a gente vê uma igreja tão insensível e tão fragilizada, não pode falar nada, não pode dizer nada, não pode orientar nada, que, não, eu não vou para a igreja. Mas eu e você precisamos estar preocupados, porque esse que foi colocado para nos conduzir à adoração, ele é um facilitador de ambiente. Ele faz as conexões entre músicos, técnicos, ele faz as conexões entre a igreja e o altar. E entenda, esse músico, ele antes de ser músico, ele precisa ser alguém apaixonado pela palavra de Deus, alguém disposto a servir. E eu me lembro da época ainda de adolescente, quando Deus me chamou, né, nós fazíamos muito ar livre, Jones, nós íamos para a praça, e éramos nós que carregávamos as caixas, né, aquelas caixas pesadas. Hoje eu vejo uma geração que, se pedir para pegar um copo que deixaram na cadeira, ele vai dizer assim para mim, não, eu sou músico. Eu estou preocupado com a afinação do meu instrumento. Não existe mais coração de servo. E isso é preocupante. É como se dissessem para mim e para você, eu sou o centro. E eu sou a peça mais importante. E por isso que muitos líderes entram em choque com seus músicos. Porque há um orgulho, uma altivez, uma vaidade neles que precisa ser tratado. E só através do Espírito Santo e muita palavra, muito acolhimento, precisa acolher, precisa trazer para perto de você. Falou-se nesse dia sobre discipulado. Precisamos discipular os nossos
músicos, os nossos adoradores. O perfil deles precisa ser de um homem, de uma mulher consagrado, que anda consistentemente com Cristo, que está sempre disposto a caminhar com Ele. O perfil de um líder de adoração, ele precisa ser um dedicado estudioso da Bíblia. E às vezes, quando eu estou disponível, né, para ser ministrado, eu também vou a igrejas para ser ministrado, viu? Não é só para ministrar, mas para ser ministrado. E às vezes eu ouço cada pérola de quem está no microfone que eu fico assim, misericórdia. Porque eu tenho uma maturidade espiritual, mas quem não tem vai receber aquele alimento e vai fazer o que com ele? Há que se ter uma preocupação e fazer com que os nossos ministros sejam ávidos por estudar a Bíblia, por estudar a palavra do Senhor. Eles precisam ser capazes de liderar outros em oração. Eles precisam ser exemplo de oração. Como está sendo maravilhoso ouvir falar sobre vida espiritual, sobre vida de oração. Se nós tivermos vida de oração, a probabilidade dos nossos liderados também ter vida de oração é de 99%. Mas se nós nos tornamos aqueles que só oramos em casa e chegamos na igreja num ativismo religioso, preocupados com a estrutura, preocupados com a liturgia, mas aqueles que estão sendo liderados por nós não nos veem como aqueles que buscam em Deus a direção para o culto, que buscam em Deus as palavras que só Ele pode dar através de nós, eles também não se dedicarão à oração. E o líder precisa ter essa capacidade de se mostrar alguém que gosta de orar e aí conduzir os seus liderados para a oração. Ele precisa ser um líder forte. Se o líder de adoração é apático diante das pessoas, a congregação irá se sentir desconfortável e terá dificuldades para adorar. As pessoas estão mais prontas a seguir líderes que demonstram confiança e mostram que sabem onde eles estão indo. Se tem uma coisa que me desconcerta, amados, me perdoem, né? Mas é por experiência e vivência nesses meus 40 e pouquinhos anos nessa estrada, é quando eu vou me reunir com alguns músicos que vão ministrar numa igreja e o culto já vai começar e eles começam a dizer assim, bom, o que nós vamos ministrar ao Senhor hoje? O que nós vamos cantar para o Senhor hoje? Isso faltando 5 minutos para o culto começar. Isso é terrível, pastor Pedro. A pessoa não passou a semana preocupada, pensando, né, em oração. Senhor, eu vou estar ministrando no próximo domingo. Dá-me uma palavra, dá-me uma direção, dá-me um foco, dá-me, ó Deus, algo para que eu possa então construir uma sequência lógica de canções para ministrar a Ti, meu Deus. Mas tem algo que me tira do sério, é justamente eu me deparar com pessoas que dizem assim, e aí, o que nós vamos tocar hoje? O que a gente vai cantar? E aí a gente se depara com o gosto pessoal, né? Ah, porque eu gosto daquela música. Aquela música, eu gosto dela. A gente não ministra porque gosta, a gente ministra porque há uma direção do Espírito Santo para que a gente cante. E aí eu abro um aspas aí, eu abro um parênteses aí para dizer, muitas das vezes aqueles que estão conduzindo o louvor da igreja, estão conduzindo canções que para eles são muito agradáveis, então eles só focam, por exemplo, em canções que vão agradar a juventude, mas esquecem dos idosos, ou então vão cantar canções que agradam os idosos e vão esquecer dos adolescentes. Não, um louvor equilibrado é um louvor que passa por essa escolha de canções que possa agradar, possa agregar valores em todos e não apenas no nicho da igreja.
perfil de adorador, ele é, dentro de todas essas qualidades, um homem de oração, um homem que busca a palavra, ele precisa ser habilidoso no seu instrumento. Ele precisa se dedicar a conhecer o instrumento que toca. Ele precisa se aplicar a uma aula de canto, por exemplo. Eu me deparo com uma situação próxima à minha realidade, de alguém que é muito esforçado, de alguém que tem o chamado para ministrar louvor, porém, não tem ouvido. Então, às vezes, começa uma canção numa tonalidade, mas no meio do caminho acaba se perdendo. Por quê? Porque falta um incentivo nosso para dizer, meu filho, minha filha, olha, a igreja esse mês está com caixa baixo, mas no mês que vem eu vou pagar uma aula de canto para você melhorar. O que você acha? Ei, meu irmão, você só toca 3 notas, 3 acordes no violão. Eu quero te dar uma aula de violão. Eu quero pagar para você. Porque nesse conceito de voluntariedade, muitas das vezes nós esperamos que eles façam alguma coisa. E quando na realidade nós precisamos fazer algo por eles. Dá para entender a diferença? Porque você é o líder. Você quer fazer com que o culto seja perfeito. Então não espere que eles tomem iniciativa por si só. Motive, conduza. Se perceber que eles não têm estrutura, ajude. Vocês vão ver como o culto será um culto mais racional, no sentido de ser um culto com entendimento, com presença e sobrenatural acima de tudo. Esse liderado, esse líder, ele precisa ser submisso à autoridade. E eu já vi muitos ministérios de pastores, pastoras ruírem por conta de músicos que não são submissos à liderança. Então, tudo isso, amados, a gente está falando e está lá no grupo, depois vocês podem, né, perceber os detalhes, é para a gente ter um norte. O que de fato estamos fazendo com a musicalidade da nossa igreja? O que de fato estamos fazendo para que o momento de louvor e adoração seja realmente um momento sobrenatural, um momento profético, um momento de adoração, mas também um momento de cura. Um adorador invencível é aquele que adora em espírito e em verdade, que é intrépido, que busca na oração se tornar inabalável. Um verdadeiro adorador, no seu perfil, ele confia. Confia naquele que está acima dele, que é o próprio Deus. Ele confia, ele se coloca diante de Deus e diz, Deus, Espírito Santo, meu guia, meu consolador, me conduz, me mostra. Eu quero estar em sintonia com a mensagem da noite, eu quero estar em sintonia com o meu pastor, eu quero estar em sintonia com a tua vontade. Eu venho dessa escola. Eu não comecei pastor, eu comecei como músico. Depois eu comecei como cantor, depois eu comecei como ministro de louvor, até chegar onde eu estou hoje. E por esses caminhos todos eu já passei. E eu aprendi que é por aí. Eu preciso motivar o meu liderado a ser alguém que ama, tem fome e sede da palavra. Eu preciso conduzir meu liderado a buscar, orar em Deus e a direção dele, para poder até mesmo escolher as canções que escolherá. Sabe, quando o Espírito Santo dirige aquilo que vamos cantar, o ambiente é outro. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? É isso que ele faz. Mas quando a gente escolhe a bel prazer,
parece que alguma coisa está fora de sintonia, fora do diapasão, fora da afinação. E aí vem o pastor, a pastora, o líder, para pregar. Que dificuldade, porque não houve uma preparação do ambiente para que a mensagem fosse gerada de forma contente. Eu volto e encerro a minha fala para Jaziel, para esse contexto. O versículo 14 em diante diz assim a palavra do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de quem? De Asaf. Ele, no meio da assembleia, onde ele estava? No meio da assembleia. Ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham o quê? Medo. No início, quando Josafá ouve que viria um grande exército guerrear contra eles, ele teve o quê? Medo. Mas ele não paralisou. Ele foi buscar aquele que poderia dar a vitória. E aí está a resposta. Ei, não tenham medo. Nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Sabe, bom, vocês sabem porque vocês são líderes, mas você que está nos ouvindo, sabe o que aconteceu? O rei então convocou os levitas, convocou os músicos para irem à frente do exército, cantando ao Senhor, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Enquanto eles estavam cantando o cântico de vitória, Deus foi desbaratando, destruindo o inimigo. Sabe por quê? Porque eles estavam sendo guiados pelo seu líder e estavam fazendo tão somente aquilo que era para ser feito. Crede em mim, estarei seguro, crede em Deus, né? E crede nos profetas e prosperareis. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.